Identidade e reconciliação. Nosso texto, Gênesis 33, de 1 a 11, acompanhe comigo a leitura, diz assim: Quando Jacó olhou e viu que Esaú se aproximava com 400 homens, dividiu as crianças entre as mulheres. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele passou à frente e, aproximando-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e choraram. Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres, as crianças, e perguntou: Quem são? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os filhos vieram e se curvaram. Por fim José e Raquel também se curvaram. Esaú perguntou: O que eram todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, te agradaste de mim, aceita este presente, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. E Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Até aqui. Existem estudos no campo da psicologia muito interessantes, pesquisas que foram feitas para, de alguma maneira, demonstrar a relação que há entre atitudes, decisões e as nossas instâncias emocionais, a nossa saúde emocional. E uma pesquisa bem interessante que há muitos anos é feita é sobre a relação entre o perdão e a saúde emocional e a saúde física. Há muito tempo a gente sabe que falta de perdão gera dificuldades, enfermidades emocionais. Mas mais recentemente as pesquisas têm demonstrado que a dificuldade de perdão também acarreta sintomas físicos. Então, por exemplo, alguns dados que me pareceram bastante interessantes. O primeiro dado é a configuração da rede. O segundo, escolha. Vamos lá. Caiu de vez. Eu vou tentando voltar. Depois que o Bolsonaro ganhou, virou isso aí. Tudo é culpa dele, né? Bom, vamos lá. Eu vou mencionar aqui e à medida em que a conexão voltar, eu volto à projeção. Por exemplo, em 2011, o Jornal do Comportamento, um jornal europeu, publicou uma pesquisa que diz que quem perdoa vive mais. Curioso, não é? Quem perdoa vive mais. Pessoas que se declararam na pesquisa perdoadoras, com grande capacidade de perdoar, também eram mais longevas, não é? À medida em que elas iam envelhecendo, essa associação entre o envelhecimento e a capacidade de deixar mágoas, rancores e essas dificuldades para trás. Outra coisa, a doutora Karen Swartz, diretora da Clínica de Consultas de Transtorno de Humor para Adultos do Hospital Johns Hopkins, disse que perdoar pode reduzir o estresse e conter o nervosismo. Então, o pessoal mais esquentadinho, às vezes é nervoso, irritadiço e sofre, porque o nervosismo tem toda uma descarga química no organismo que faz mal para ele. Às vezes isso é falta de perdão. Outra coisa interessante,
Pessoas que perdoam apresentam redução na pressão arterial. Outra pesquisa de 2011, outro jornal europeu, o Jornal de Relacionamentos Pessoais. E quarto, perdoar, isso é a Sociedade de Medicina Comportamental que diz, perdoar faz aumentar o nível de CD4, células que são importantes para o sistema imunológico. Por que eu trouxe essas informações, achei essas informações interessantes? Porque a gente acha, em geral, que perdoar é alguma coisa que a gente faz em favor do que nos ofendeu. Esse é o pensamento nosso. A gente perdoa desde que a gente considere que aquele que a gente vai perdoar merece o nosso perdão. Demonstrou arrependimento, por exemplo. Você já deve ter dito ou ouvido alguém dizer o seguinte: como é que eu vou perdoar se a pessoa nem arrependida está? Como é que eu vou perdoar se nem falar comigo ela falou? Como é que eu vou perdoar se ela continua fazendo isso com outras pessoas? O argumento que a gente usa é: eu não vou perdoar porque a pessoa não merece, porque a pessoa não mudou, porque a pessoa não é digna. Ou seja, para mim o perdão está relacionado diretamente, quase que exclusivamente ao outro. Perdão é alguma coisa que eu dou para ele. Ele é o beneficiário da minha decisão de perdoar. Mas essas pesquisas e essas informações, além de todas aquelas que nós já conhecemos em relação à saúde emocional, à saúde da alma, mostram que o maior beneficiário do perdão não é o perdoado. O maior beneficiário do perdão é o perdoador. O maior beneficiário do perdão é aquele que libera o perdão. Há um ditado antigo que diz que guardar mágoa é como tomar uma colher de veneno todos os dias esperando que uma outra pessoa morra. Guardar mágoa é como tomar uma colher de veneno todos os dias esperando que uma outra pessoa morra. Então esses dados, essas informações, essas falas vêm no sentido de mostrar para nós que o maior beneficiário do perdão sempre é aquele que perdoa. Por isso a prática do perdão deve ser uma prática comum na nossa vida. E o perdão só é necessário em situações de ofensa e ofensa grave. Por exemplo, a diferença entre perdão e desculpa. Imagine uma situação em que eu combino com você um compromisso e o nosso compromisso é no final do dia e no final do dia eu recebo uma convocação do meu trabalho que eu não tenho como tirar da minha agenda, não tenho como recusar. E eu ligo para você e digo assim: olha, eu não vou poder ir no nosso compromisso porque eu fui convocado pelo meu trabalho. Eu não tenho como recusar essa convocação, ela é obrigatória, eu vou ter que remarcar com você. Você me desculpe. O que significa esse pedido? Por favor, reconheça que eu não tenho culpa no que aconteceu, então você me desculpe. Me tire a culpa que você poderia impor sobre mim por eu falhar com você. Essa culpa não é minha. Essa culpa é do que aconteceu. Quando um avião que eu tenho que pegar para ir dar uma palestra não sai, eu tenho que ligar lá onde eu dou a palestra e falar assim: ó, o avião o voo foi cancelado, vocês me desculpem, eu não tenho como chegar aí. Uma cidade do Nordeste, uma cidade do Mato Grosso, não tenho como chegar. Ah, não, a gente dá um jeito, a gente vai remarcar a programação, qual que é o horário do próximo voo. Isso é desculpar, é reconhecer que o outro não é culpado e aliviá-lo dessa imposição. Então a gente só pede desculpa quando não tem culpa. Agora, perdão é diferente. Perdão é o que eu peço quando eu reconheço a minha culpa. Eu não posso pedir desculpa porque eu peguei um dinheiro emprestado, não me organizei e não paguei.
Você me desculpa aí aquela dívida que eu tenho dos 4 milhões com você, eu não vou poder pagar. Por quê? Porque isso não é uma questão de uma ocorrência externa, tem a ver com o modo como eu me organizei. Por exemplo, enganar uma pessoa, mentir para alguém que a gente ama, agredir alguém. A gente não pede desculpa por isso. Você falou com a mulher que nem um demônio, não é chegar nela depois e falar, desculpa aí, viu? E tem uns caras que ainda andam com o cotovelo assim, né? Desculpa aí, hein? Foi mal. Larga de ser cretino, cara. Isso não é pedir de desculpa, é perdão. Eu falei com você que nem um louco, eu agredi você com palavras, está errado o que eu fiz. Vamos ver se volta. Por exemplo, isso aqui vocês me desculpem. Não volta de jeito nenhum. Por quê? Porque isso aqui é culpa do Bolsonaro, não é minha. Agora, se eu tivesse feito alguma coisa, vamos ver de novo. Me ajuda aí, pessoal da técnica. Me ajuda aí. Não vai entrar não. Está dando que está sem conectividade. Tudo se a gente for sem? Paciência. Enfim, quando eu cometi uma falta, uma falha, e eu fui o agente disso, o pedido não é desculpa, o pedido é perdão. Então por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu tenho que perdoar alguém, eu não posso alegar que não perdoo, porque o motivo da pessoa precisar do meu perdão é um motivo que é além do motivo da desculpa. Por exemplo, não, eu não vou perdoar porque ele fez de propósito. Não, eu não vou perdoar porque ele sabia o que estava fazendo. Não, eu não vou perdoar porque ele tinha condições de fazer diferente. Mas é exatamente nessas situações que você tem que perdoar. Se não fosse assim, você só precisaria desculpar. Se eu estou te pedindo perdão, tudo isso está na pauta. Eu errei, eu reconheço que errei, eu reconheço que tenho culpa, eu reconheço que eu poderia ter feito diferente, eu reconheço tudo isso. O que Jacó tinha que tratar com Esaú não era desculpa, era perdão. Porque o Jacó protagonizou tudo aquilo que ofendeu Esaú. Esaú precisava perdoar o Jacó. E o texto que nós lemos é lindíssimo, né? Porque a gente viu aqui na palestra anterior sobre a ansiedade que Jacó estava por saber que Esaú estava vindo contra ele com 400 homens. Ele realmente imaginava que o Esaú ia matá-lo. Finalmente eles iam se encontrar e o Esaú ia matá-lo e ainda matar a sua família. E aí o que Jacó fez? Jacó teve aquele momento fundamental que nós vimos aqui na semana passada de encontrar-se com Deus e enfrentar os seus medos. E aí na hora de ir encontrar-se com Esaú, ele usou de uma estratégia. Primeiro ele foi mandando pelo caminho uma série de empregados, de servos dele com rebanhos de animais, de gado. E à medida em que esses servos iam chegando até Esaú, iam dizendo assim, isso aqui é um presente de Jacó para você. Aí o Esaú organizava aquilo, pegava tudo, andava mais um pouquinho, quando ele estava andando mais um pouquinho, chegava outro. Com outros animais, com outras coisas, e dizia assim, isso aqui é um presente de Jacó para você. Aí andava mais um pouquinho, chegava mais um, isso aqui é um presente de Jacó para você. Ou seja, foi subornando o Esaú. Ele foi dando presentes para o Esaú, dizendo, olha, o meu coração é um coração de paz, eu quero reconciliação com você. Quando finalmente era para ele encontrar-se com Esaú, ele foi à frente, colocou suas servas e os filhos delas atrás, depois Lia e seus filhos e finalmente Raquel com José, para que todos pudessem encontrar com Esaú. Quando Esaú chegou, o Jacó foi até ele e se ajoelhou. Como que dizendo, no passado ajoelhar não era uma questão de adorar, no passado ajoelhar era uma questão de submeter. Você se ajoelha para dizer, eu sou teu servo, eu estou aqui disponível para o que você precisar. E Jacó então se ajoelhou. E aí o Esaú corre e o abraça. Vamos tentar pôr por aí?
Deixa um slide só parado. Acho que é melhor, senão... Vocês têm todos aí? Então tá. Só para não ficar movimentando muito. Mas obrigado, John. Valeu. Então, o Esaú corre e abraça o Jacó e o texto diz que eles choram. E aí o Esaú pergunta, cara, o que foram aqueles rebanhos todos que você foi mandando? Ele falou, é para você me receber bem. Esaú fala, não preciso, Jacó insiste, fica, porque para mim contemplar a tua face é como contemplar a face de Deus. Jacó tinha encontrado com Deus na experiência passada. E agora ele pode reconhecer Deus no outro. Legal isso? Essa experiência de reconciliação me ensinou algumas lições que eu quero compartilhar com você. A primeira é a seguinte: a reconciliação é uma decisão que exige sabedoria. Eu vou repetir para você guardar. A reconciliação é uma decisão que exige sabedoria. Veja, Jacó tem o seu momento com Deus, Jacó tem o seu momento familiar, Jacó envia os presentes antes dele, Jacó, quando vê Esaú, se curva diante dele, Jacó usa toda uma estratégia para se reconciliar, coisa que muitos de nós não fazemos. Quando a gente está mal com alguém, muitas vezes a gente se propõe resolver isso na base da intuição, da impulsividade, no calor do momento. Por exemplo, o marido brigou com a esposa. Mas aí ele lembra que a Bíblia diz que ele tem que perdoar, tem que pedir perdão. Aí ele vai lá, nervoso com ela, e fala assim, seguinte, você me perdoa aí, eu te perdoo também. Eu faço umas burradas, você faz as suas burradas. Eu não sou flor que se cheire, mas pior é você. Cara, que raio é isso? Quem está soprando seu ouvido? O diabo? Onde é que você aprendeu a fazer desse jeito? Ao invés de isso promover a reconciliação, faz com que o coração da pessoa se feche. Eu já presenciei situações de pessoas que queriam se reconciliar, por ser pastor, alguém fala, vamos lá comigo que eu preciso pedir perdão para aquele cara. Pô, que bonito, vou com você sim, eu fico todo animado. O cara quer pedir perdão. Aí o cara chega, vim aqui te pedir perdão, apesar das cachorradas que você também já me fez. Que maldição é essa, cara? Por quê? Porque no calor da circunstância, ou no calor das nossas inclinações internas, no calor das nossas emoções agitadas à flor da pele, a gente quer reconciliar com alguém, mas a gente não quer sair por baixo. Isso é muito comum. A pessoa quer se reconciliar, mas ela não quer se sentir inferiorizada. Então ela está disposta a pedir perdão, mas ela está disposta a pedir perdão também acusando, também agredindo e também mostrando que não é só ela que está errada. Isso é falta de sabedoria. Porque se o seu compromisso não é com a reconciliação, mas é com a autoestima, não faça nada. Eu vou pedir perdão, mas eu vou dizer umas verdades. Então, peraí, você quer pedir perdão ou quer dizer umas verdades? São coisas diferentes. Se eu quero me reconciliar, é igual Jesus com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus morreu, ressuscitou, foi falar com ele. Jesus tinha propósito. O propósito de Jesus não era lavar roupa suja, o propósito de Jesus era se reconciliar com Pedro. Se o propósito de Jesus fosse lavar roupa suja, ele ia chegar e falar assim, Pedro, você entendeu por que eu falei para você não fazer o que você fez? Você está entendendo por que tem que me ouvir? Você entendeu por que quando você vai na sua, você só faz burrada? Pedro, você entendeu por que você tem que mudar, senão você não vai poder ser um líder na igreja? Você está entendendo que você precisa ser diferente se você quiser chegar a algum lugar na vida? Se Jesus quisesse lavar roupa suja, essa seria a abordagem. Mas Jesus queria se reconciliar, então a abordagem é outra. Pedro, posso fazer uma pergunta? Pode. Você me ama? Pô, rapaz, como é que responde um negócio desse?
Eu estou achando que o cara vai me moer, eu estou achando que o cara vai me jogar lá embaixo, eu estou achando que o cara vai acabar com a minha raça. Ele pergunta se eu o amo. Quebra. Às vezes é melhor você perguntar para a esposa se ela te ama ainda. Bem, você me ama? Se ela for que nem a minha, ela fala assim, amo, mas estou com raiva. Que eu acho perfeito, do ponto de vista conceitual é perfeito. É a divisão entre o amor e o sentimento, entendeu? O amor não é sentimento. Não na Bíblia, porque se fosse um sentimento não poderia mandar amar. O amor é uma decisão, é uma atitude, é um compromisso. Então ela diz, eu amo porque eu tenho isso com você, goste eu ou não, queira eu ou não, mas nesse momento meu sentimento em relação a você é contrário. Essa distinção entre uma coisa e outra. Mas a abordagem que eu tento fazer quando eu sei que estou errado é outra. Eu não posso chegar com as duas pernas, não posso chegar ofendendo. Falta sabedoria. Muitas das nossas conversas não têm o resultado desejado porque nós não temos sabedoria. E pensamos num resultado, mas abordamos o assunto por outra via. Você vai conversar com o filho para ajudá-lo a se abrir com você. Para ele confiar mais em você, para ele contar mais com você. Aí ao invés de você chegar e falar assim, filho, senta aqui, ó. O pai na sua idade também errava, tinha medo. Eu às vezes sentia que eu não podia conversar com meu pai. Se você soubesse que você pode conversar comigo. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, conta comigo. Eu não vou usar isso contra você, desde que você fale comigo sobre isso. Aí você abre. Mas o pai chega e fala assim, escuta, você não está fazendo nada errado não, né? Porque, ó, que nem um sujeito falou pro filho uma vez, porque, ó, você leva meu nome, hein, cara? Você não vai me estragar meu nome, hein? Você não vai me manchar meu nome, hein? Esse nome que você carrega não é seu não, é meu, hein? Você não vai estragar. O menino falou, você vai ver o que eu vou fazer com o teu nome agora, o palhaço. Por quê? Porque não é abordagem. Entendeu? No ímpeto, às vezes, da gente deixar clara uma intenção, a gente entra pela porta errada. E todos nós aqui somos maduros o suficiente para entender o seguinte, não é tanto o que a gente fala, às vezes é até como a gente fala. Então, assim, sabedoria é fundamental. Se nós queremos relacionamentos saudáveis, nós precisamos de sabedoria. O Baltazar Gracian escreveu um livro sobre a arte da prudência, onde ele diz assim, a gente deveria dizer cada palavra como quem redige um testamento. Pensar cada uma. Entender que cada uma pode ser decisiva. Fundamental, sabedoria. O Jacó usou de sabedoria. Ele quer fazer as pazes com Esaú. Primeiro ele manda presentes, depois ele se curva, depois ele diz, rapaz, o meu coração está aberto. E o Esaú, de repente, está lançado no pescoço dele. Por quê? Porque o coração de Esaú já estava disposto a perdoar. Às vezes, quando falta sabedoria para nós, a gente fecha o coração de alguém que estava aberto para nós. Oh, que loucura! O coração da pessoa estava aberto e a gente vai lá e fecha. Sabe um jeito de fechar o coração do outro em relação a nós? É falar coisa que não precisa. É igual você chegar num atendente, sei lá, na companhia aérea, no hospital. Você chega na atendente e fala assim, escuta, deixa eu te pedir uma gentileza. Você vê para mim tal coisa? A pessoa às vezes já está com o coração aberto. Ela fala, claro. Mas aí eu chego e falo assim, escuta, eu vou te fazer um pedido, porque assim, né? Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho muitas atividades, eu sou muito conhecido do prefeito, o prefeito vive na minha casa. Você acha que isso está ajudando mesmo? Aí a pessoa fala, entendi, está querendo dizer que é melhor que eu, né? Então tá, o que você precisa? Tal coisa, não dá não. Entendeu? Não dá não. Por quê? Porque o coração estava aberto, mas aí a falta de sabedoria foi lá e fechou. O coração de Esaú estava aberto, ele estava vindo na direção de Jacó, se ele quisesse matar Jacó, matava. Não eram os rebanhos, não era a família ali. Quem está com raiva, está com raiva.
Ao longo dos anos, o Esaú já tinha resolvido aquilo. Ele está vindo para Jacó para se reconciliar com o irmão. O Jacó foi sábio, não atrapalhou esse processo. Segundo, a reconciliação é um caminho que exige humildade. Sabedoria é uma questão de estratégia, humildade é uma questão de caráter. Obrigado. Existem 3 tipos de humildade. Guarde isso com você. A primeira é a humildade do comportamento. É aquela humildade protocolar, que a gente aprendeu com os nossos pais que tem que praticar. É a humildade de pedir por favor, por exemplo. Tanto que às vezes a gente pede por favor de forma até... Porque você ensina seu filho, como é que pede? Ele fala, por favor. E às vezes até na fase adulta a gente faz isso também, né? Ó, por favor, hein? Não está muito com cara de por favor isso, né? Humildade protocolar, a gente aprende que se encontrar uma senhora no ponto de ônibus, ou no ônibus em pé, e a gente está sentado, a gente dá lugar para ela sentar, né? Ó, por favor. Se tem uma pessoa numa situação pior que a gente deixa ela ir primeiro. É uma humildade protocolar. A gente aprende isso na educação, uma humildade do comportamento. A segunda humildade é uma humildade do caráter. É a humildade que nasce não só da etiqueta, mas da ética. Entendeu a diferença? Tem uma humildade que é da etiqueta. É bonito ser humilde, ainda mais se estiver filmando. Mas tem uma humildade que é da ética. Ela tem a ver com o coração, ela tem a ver com os valores. Porque eu posso ser humilde com aquela senhora, né, e levantar e falar, por favor, sente-se. E ela se senta e eu penso aqui dentro, véia desgraçada, por que não fica em casa? Entendeu? Aí, na exterioridade foi tudo perfeito, mas na interioridade está tudo errado. A humildade do caráter é uma humildade que eu desenvolvo reconhecendo o valor do outro. É uma humildade que eu desenvolvo reconhecendo a importância do outro. Mas há uma terceira humildade, e essa é muito difícil a gente viver, que é a humildade da essência. Ela não é do comportamento e não é apenas do caráter, mas ela é do âmago da alma, um reconhecimento de que a gente não é nada diante de Deus. Essa é uma humildade que só é possível no campo da fé, porque você precisa entender quem é Deus para entender quem é você. O Jacó está nesse ponto, porque ele primeiro entendeu quem é Deus. Na luta dele com Deus, antes de encontrar Esaú, a identidade dele foi restaurada. Agora ele pode falar com Esaú com humildade. Quando ele se curva diante de Esaú, ele não está com medo mais. Mas ele está reconhecendo que aquele momento é um momento que está todo sendo cuidado por Deus. Humildade. Para a gente se reconciliar com as pessoas, viver bem com elas, ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus. Porque quando eu sei quem eu sou diante de Deus, você não me incomoda mais, você não me incomoda mais, você não me incomoda... Não, você me incomoda um pouco. Você não me... Quando eu sei quem eu sou diante de Deus, não tem nenhum problema em viver bem com todo mundo. Não tem nenhum problema em que você não pense como eu penso. Não tem nenhum problema em que você, de repente, nem tenha muita simpatia comigo. Eu não tenho nenhum desejo de vingança, eu não tenho nenhum desejo de impor sobre você nada. Por quê? Porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Às vezes falta isso na casa da gente. O pai que sabe quem ele é diante de Deus não precisa se impor sobre o filho. A autoridade dele é natural. Agora, o pai que não sabe quem é diante de Deus precisa ficar gritando em casa quem ele acha que ele é. Aí ele diz coisas do tipo assim, vocês têm que me obedecer porque sou eu que pago essa bagaça aqui. Vocês têm que me obedecer porque essa escola que vocês estudam eu que banco. Aqui, enquanto vocês morarem na minha casa, vocês vão fazer o que eu mando. Isso não é mais autoridade, é ameaça. Autoridade você não precisa ameaçar, autoridade você tem. Autoridade é seu pai falar assim, filho,
antes de você vir, você passa lá no médico da sua mãe, pega os exames dela, porque eu estou preocupado. Fala, claro, papai, pode deixar. Não tem que acrescentar nada. Por quê? Porque você sabe quem ele tem autoridade na sua vida. Agora, quando a gente fica brigando e dizendo assim, mas por que eu? Por que não pede para o outro? Lembra quando a gente era criança? Eu já fui, pede para o outro. Por quê? Porque a autoridade não está clara. Aí a ameaça tem que vir. Quando a autoridade não está clara, a ameaça se faz necessária. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo a autoridade, a ameaça vai se fazendo menos necessária. O meu pai dava ordem na gente, a gente tudo adulto, casado. Por quê? Porque é o nosso pai. Tem autoridade na nossa vida. Merece honra, como diz a Bíblia. Terceiro, a reconciliação é uma experiência que exige perdão. Primeiro, sabedoria. Segundo, humildade. Terceiro, perdão. E o que é perdoar? Alguém disse para mim assim, pastor, eu não consigo perdoar. Porque eu até tento, mas eu não consigo esquecer o que a pessoa me fez. Pastor, o que a gente faz? O que é bom para a gente esquecer? Eu disse, Alzheimer. É ótimo. Esquece tudo. Uma lesão cerebral. Usar uma droga pesada um tempão. Aí, claro, eu brinquei, a pessoa deu risada, falando sério. Eu falei, não, eu estou brincando exatamente para chocar e dizer o seguinte. Você está associando perdão a um outro verbo que não tem nada a ver. Quem diz que perdoar é esquecer? Esquecer é um problema de memória, não é um problema de perdão. Se você esqueceu o que a pessoa fez, você nem precisa perdoar. Minha avó teve Alzheimer. A gente fazia desaforo para ela e no minuto seguinte já tinha esquecido. E ela era brava. Então, quando fazia desaforo, ela ficava brava. No minuto seguinte, ela dizia, você está aqui. A gente falava, tô. Ela contava as mesmas histórias. Essa pessoa não guarda mais mágoa, porque ela nem lembra. Agora, a gente tem que perdoar porque a gente lembra. E não só a gente lembra, essa lembrança é uma lembrança dolorosa. A gente não perdoa porque esqueceu, a gente perdoa porque foi capaz de absorver a falta. Entendê-la na perspectiva de Deus, perceber o quanto Deus usou isso para nos fazer amadurecer e crescer. A gente perdoa pela percepção de que nada daquilo tem que continuar vigorando, porque só tem trazido mais tristeza e não menos. A ferida já foi feita, a marca já está lá, o erro já foi cometido. A falta de perdão é um segundo problema. Porque mantém os vínculos quebrados, mantém a família brigada, mantém os amigos longe, mantém a pessoa com o coração ruim. Por isso que eu gosto de uma frase do Hernandes Dias Lopes, em que ele, para mim, define o perdão de forma magistral. Ele diz, perdoar é lembrar sem sentir dor. Para mim é isso. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu lembro, mas não dói mais. Reconciliação é uma experiência que exige perdão. O Esaú teve que perdoar o Jacó. E perdoar não significa que não aconteceu ou que eu não lembro. Significa que aconteceu e que eu lembro, mas que eu aprendi a lidar com isso. É como perdoar uma esposa, é como ser perdoado por ela. Ninguém vai esquecer o que aconteceu. E ninguém vai dizer que o que aconteceu não foi nada. Porque às vezes a pessoa que quer perdão, ela insiste em minimizar. Você me perdoa, mas eu quero que você saiba que também não foi lá essas coisas não, viu? Eu saí com aquela moça, mas beijamos na boca só. Nem fomos assim, nada. Ou foi uma vez só. Ou foi com uma... O que é isso? É tentativa de minimizar. Você está bravo à toa. Você está chateado à toa. Não, você ficou desse jeito, mas você está desse jeito à toa também. Não foi para tudo isso. Toda vez que eu tento minimizar, o que eu estou dizendo para a pessoa? A sua dor não me importa. E toda vez que eu digo isso, em vez do coração da pessoa se abrir, ele se fecha.
perdão eu sei que é doído, eu sei que é difícil, eu sei que a lembrança não é fácil de lidar, mas eu preciso pedir perdão e perdoar. Porque senão a gente não segue em frente na vida. Fica sempre preso a essa memória que nunca passa. E a pior coisa na vida da gente é um passado que nunca passa. Presente contínuo. Um passado que nunca passa, movido por ressentimento. Eu já falei aqui que ressentimento é a capacidade que a gente tem de sentir de novo na ausência da experiência original. Briguei com você, xingamos, quase nos atracamos. Não fosse o povo separando aí, tinha sido uma briga feia. Aí passou, foi para casa um, foi para casa o outro. Passa 10 dias, eu vejo na rua. Não conversamos, não brigamos, não xingamos, mas eu sinto exatamente a mesma coisa que eu senti naquele momento em que brigava. Isso é ressentimento, ressentir algo. Para vencer isso, só o perdão. Eu preciso perdoá-lo. Porque senão toda vez eu vou sentir. E às vezes eu vou sentir tudo isso, não por tê-lo visto, mas por você ter falado nele para mim. Aí depois eu vou sentir porque você mencionou que ele é amigo dele. E aí qualquer coisa que me faça lembrá-lo, e aí a pior coisa que pode acontecer comigo é o cara prosperar. Porque assim, imagina um cara que se odeia, vira dono da empresa que você trabalha. Ou vira prefeito da cidade. Ou casa com a sua ex-mulher. Essa não colou muito, né? Essa não colou muito. Mas a ex-mulher que largou você, não a que você largou. Ou seja, ele vai ficar habitando o seu espaço. Ele vai ficar ocupando aquele espaço que você considera que é seu. Enquanto você não perdoar, você vai ficar ressentindo. E toda vez que você ressente, toda aquela descarga que faz mal para você, para a alma e para o corpo, vai acontecer de novo. Quarto, a reconciliação é uma atitude que exige restituição. É assim, se eu quero me reconciliar com alguém, eu tenho que estar disposto a pagar um preço. O que o Jacó faz? Dá um monte de presente para o Esaú. Quando Esaú chega finalmente, ele se perdoa, o Esaú diz assim: fique com você, eu já tenho bastante coisa. Não preciso de nada disso. O Jacó diz assim: por favor, aceite. Se você se agrada de mim, aceite o meu presente, porque contemplar a tua face é como contemplar a face de Deus. O que Jacó está dizendo? Esses presentes não são para que você me perdoe apenas. São para sempre deixar claro no seu coração que me custou buscar o seu perdão, pelo tanto que eu sei que custou para você a ofensa que eu produzi. Porque se o Jacó fosse que nem eu, a hora que o Esaú fala assim, cara, eu não preciso, eu sou rico. Ai, graças a Deus. Posso levar então? Ai, graças a Deus. Que sorte. Ô Senhor, obrigado que ele não quis ficar com nada disso. Por quê? Porque na minha cabeça é assim, eu estou tentando comprar o perdão dele. Como ele está me dando perdão de graça, eu não preciso mais pagar. Só que a cabeça de Jacó não é igual a minha, ainda bem. A cabeça de Jacó eu não estou comprando o perdão dele ele está me dando de graça. O que eu estou fazendo é restituindo a ele algo do que eu considero que eu tirei. Então vou dar um exemplo. Você traiu sua esposa. Isso aqui é assim, não é nenhum de vocês aqui. Falando você, alguém imaginário. Imagine que você traiu sua esposa. Aí ela te perdoa de graça. Você pede perdão, fala bem, ela te perdoa. Restituí-la significa fazer o seu casamento com ela agora ser melhor do que era até agora. Porque se continuar a mesma porcaria que era, você ferrou ela 2 vezes.
Primeiro, porque atraiu. E segundo, porque vai fazer ela conviver com a mesma coisa que existia antes, quando você traiu. E ela agora é uma mulher infeliz e traída. Antes ela era só infeliz. Agora ela é infeliz e traída. Parece brincadeira, mas deixa eu dizer para você uma coisa. Quando a gente fere uma pessoa, não tem nada que a gente possa dar para ela nos perdoar. Mas uma vez que ela está disposta a nos perdoar, nós precisamos honrá-la muito. Muito. Então assim, se eu traí minha mulher e ela me perdoou, eu preciso fazer da vida dela uma bênção. Esse nosso casamento vai ser melhor. Parece utópico o que eu vou dizer, mas lá no fundo ela nunca vai verbalizar isso, porque é terrível verbalizar uma coisa dessa. Mas um dia, lá no íntimo dela, ela vai sentir que a melhor coisa que aconteceu no casamento de vocês foi a traição. Porque você se arrependeu, virou um novo marido, a vida de vocês virou outra, e ela hoje é a mulher mais feliz do mundo. Agora, ela perdoa, e todo dia ela acorda do lado de um homem que continua parecendo que a cabeça dele está em outra, que continua parecendo que ele não vê a hora de ter outra vida. Ela tem duas tristezas. A primeira de ter sido traída, e a segunda disso não significa nada em termos de uma mudança. Isso é restituir. Restituir é você ter pisado na bola com seu filho, e não há nada que você possa fazer para pagar o tempo perdido. Porque o erro é você confundir restituir com compensar. Quando você pergunta como é que eu te compenso, você está dizendo assim, como é que fica elas por elas, hein? Não é isso? Por exemplo, eu bati no seu carro e você estava indo viajar fazer um negócio. E agora você não vai poder viajar fazer um negócio. Eu falo, cara, vê aí quanto que ficou seu prejuízo e eu te pago. Isso é compensação. Compensação significa eu te impus um prejuízo, vê certinho quanto que ele custou, que eu faço um cheque nesse valor e fica compensado. Restituição é diferente. Eu não vou apenas pagar o prejuízo que eu te dei. Eu vou restituir uma alegria que você perdeu pela minha passagem na sua vida. A minha passagem na sua vida é uma passagem infeliz. A marca que eu deixei no seu coração é uma marca infeliz. Eu não quero isso. Não é isso que eu quero. É Jacó dizendo para Esaú, Esaú, eu não tenho como te dar o seu direito de primogenitura de novo. Eu não tenho como pagar por isso. Mas eu quero que a passagem minha pela sua vida deixe de ser uma passagem infeliz e passe a ser uma passagem feliz. Isso é restituir. Então, quando o pai diz para o filho, filho, eu não tenho condições de repor o tempo que eu te abandonei. Eu não tenho condições de repor o tempo que a gente perdeu, mas eu gostaria muito de transformar a minha presença na sua vida numa presença feliz. Isso é restituir, porque aí você reinstitui algo que foi perdido. Entendeu a diferença? Foi isso que Jacó fez. Jacó não está pagando perdão. O perdão ele já ganhou, de graça. Ele está dizendo, fique, porque se você não ficar, eu fico mal. Porque aí tudo que eu fiz na sua vida foi protagonizar uma passagem infeliz. E eu quero, de alguma maneira, te abençoar a partir de agora. Isso é reconciliação. Então eu não posso pegar de volta o que eu te dei. Porque se eu pegar de volta o que eu te dei, eu estou pensando em mim de novo. Eu preciso que você aceite. E Esaú só aceita porque percebe que para Jacó é mais importante que ele aceite do que ele não aceite. Porque é o seguinte, se eu percebo que uma coisa que você está me dando é mais importante para você do que para mim, pega de volta. Agora, se eu percebo que é mais importante para você que eu fique com aquilo, no fim eu acabo aceitando até se eu não preciso. Todos vocês já aceitaram um presente de filho que não servia para rigorosamente nada. Uma vez eu fiz um presente na escola para o meu pai, com massinha. Eu fiz um cinzeiro para ele. Ele nunca fumou. Mas ele aceitou aquele presente com tanto carinho. Nunca mais vi aquele presente. Mas na hora ele foi tão carinhoso. Por quê? Porque ele estava dizendo assim, filho, não é o presente é uma porcaria. É pelo fato de você ter me dado. Então, esse é o espírito. É assim que Esaú aceita o presente de Jacó. Não é pelo presente que ele não precisa. Ele deixa claro, eu não preciso, eu tenho muito.
Mas ele aceita por quê? Porque ele percebe o quanto é importante para Jacó que ele aceite. Então ele aceita. E finalmente, a reconciliação é uma bênção que exige fé. Por quê? Porque quando Jacó diz, ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus, é isso mesmo. Só quando você consegue enxergar Deus na vida do outro. A maioria de nós, quando olha para o outro, só consegue enxergar o rosto das nossas feridas, frustrações e tristezas. Eu olho para o seu rosto e vejo você, vejo o que você me falou, vejo o que você fez, vejo o que você não fez, vejo o quanto eu me senti frustrado com você, mas quando eu olho para o seu rosto e vejo Deus na sua vida, ainda que nem você veja, aí eu consigo amar você e consigo perdoar você. Mas eu só consigo isso com fé. Eu só consigo me reconciliar com Esaú depois de passar pelo vale de Jaboque. Essa é a questão. Então todos nós temos alguém com quem nos reconciliarmos. Seja porque nós ferimos, seja porque nós fomos feridos. De qualquer jeito passa pela gente a questão. Porque é uma questão de sabedoria, é uma questão de humildade, é uma questão de perdão, é uma questão de restituição e é uma questão de fé. Princípio de identidade. Quem sabe quem é o outro e sabe a importância do relacionamento com ele. Todo mundo que sabe quem o outro é. Vamos ficar em pé e vamos encerrar.